Ele ficava, por que você está arrumando? Aí lógico que a mãe estava junto. São atividades de capacitação. E esses cursos
são exatamente na área de atuação, né, dos servidores. Então, liderança, gestão pública, orçamento público, finanças públicas, são cursos que vão, no dia a dia, mantendo o servidor atualizado. Porque muitas vezes o servidor público ele tem a sua formação, né? Tem, na maioria das vezes, a atualização ela é necessária. É o que a gente chama de educação continuada, né? Inclusive, estou até me estendendo um pouco, vou tentar reduzir aqui a minha fala, mas, inclusive, sobre a educação continuada, nós temos um projeto de realizar uma atividade que já está conversado, só falta acertar a data, com a Universidade Brasil, Uniesp, que vem, ainda nesse primeiro semestre, eles vêm para a gente falar sobre a educação continuada, né? Que é exatamente a atividade que a UniBB Setor Público atua, representada aqui pelo nosso gerente Fabrício Palmieri. Muito obrigado e podemos dar início, então, à palestra. Muito obrigado, viu, Fabrício? Bom dia a todos. Hoje a gente veio falar um pouquinho, né, sobre essa questão de educação, onde não há mais tanto espaço no nível acima do ensino, onde alguém tenha que estimular a outra pessoa a gerar qualificação. Isso passa a ser uma questão intrínseca à própria pessoa. Tem que ser uma atitude que ela vê como positiva e que vai gerar benefícios tanto profissionais quanto na vida pessoal dela, né? E a Universidade Corporativa do Banco do Brasil, onde todos os funcionários do banco mantêm essa educação continuada, né? Porque há um estímulo também do banco, como eu estava falando para eles, que o concurso para ingresso lá, ele fala que tem que ter nível médio. E a partir daí, se você quiser gerar uma questão de carreira ou mesmo, né, gerar uma qualificação própria para benefício pessoal, não só profissional, o banco estimula através de bolsas de graduação e bolsas de pós-graduação, né? Mas é o que eu falei, ele coloca e fala, você faz parte de um público selecionado. Só que você tem que correr atrás agora e se qualificar e se habilitar, né? Aí ele joga a responsabilidade pro funcionário. E é isso que a gente fala. Hoje, nas instituições, sejam públicas ou privadas, né, onde a qualificação é importante, mas também, por outro lado, os recursos são muito escassos, ele vai nessa questão da educação, né, à distância, que tem um custo mais baixo e traz uma informação, um conhecimento, uma qualificação, né, que vá atender o seu público. Lógico que em alguns segmentos, né, quando é uma graduação, uma pós-graduação, isso acaba sendo tendo uma vertente dinâmica onde você possa ter aulas online ou depois grupos de discussões, né? Eu mesmo, né, fiz uma pós-graduação, fiz graduação presencial, pós-graduação presencial aqui na Fundace, e quando eu estava trabalhando no Rio de Janeiro, eu fiz uma distância na Fundação Getúlio Vargas. E posso te falar, é mais complicado e te exige mais dedicação fazer a distância, porque é aquilo que eu falei, a qualificação é sua, você tem que ter interesse. Ninguém vai mais te pegar na mão, faz isso aqui. Então o amadurecimento que você tem que ter para, né, ingressar no ambiente virtual é muito maior do que no ambiente físico. E posso até falar assim, sem sombra de dúvida de estar errando. A escola presencial, ela vai diminuir cada vez mais a chegar a um ponto de não existir mais, né? Porque eles também querem reduzir custos e por ser muitas vezes
escolas com fins lucrativos ganham mais. Né? Então ele grava lá um roteiro de texto uma única vez, paga o royalty para o professor, mas ele não precisa mais ir lá todo dia. Então ele não precisa gastar com deslocamento, né, com o salário efetivo do professor, porque é só um contrato, né, de disposição. Então é o que a gente já monitora que infelizmente vai ocorrer. Então muitas vezes um professor, ele hoje dá aula em 2, 3 instituições, ele vai dar em 50. Porque ele vai fazer o mesmo material sem o logotipo da universidade que ele trabalha. Depois eles fazem uma edição lá e colocam o logotipo de cada universidade. Mas a aula em cada uma que ele vai expor vai ser a mesma. E depois tem os monitores que vão dar o feedback, né, e tirar as dúvidas dos alunos ali. Mas vamos agora entrar na parte específica, né? Vocês podem me interromper no momento que vocês quiserem para fazer perguntas, tirar dúvidas, né? Que a gente acredita que fica mais dinâmico do que deixar para um período no final ali. Já agradecemos a disponibilidade, né? Na verdade todo o trabalho do Eli, né? Chegou aqui. Obrigado, Eli. Então vamos começar, né? Obrigado. Com licença. Vou passar aqui da aula. A Universidade Corporativa do Banco do Brasil, ela tem uma iniciativa já de algumas décadas na questão de qualificação dos profissionais do banco. E há uns 5 anos, mais ou menos, o banco passou a ter uma iniciativa de poder, de alguma forma, auxiliar, né, os municípios, os seus servidores, né, na capacitação. Como a Universidade do Banco é premiada e recentemente é considerada a melhor universidade corporativa do mundo, né, que foi certificada por 2 organizações internacionais, não foi nenhuma em nível de território nacional, onde pode falar houve manipulação. Então são instituições idôneas que certificou, né, que dentre várias empresas de nível global, né, o Banco do Brasil se destacou nessa questão de formação e capacitação dos servidores e agora estendendo, né, uma pequena parcela à sociedade. O banco é uma empresa de economia mista, né, onde o governo federal detém a maior participação, né, mas ela tem participação em bolsa de valores, então tem sócios do segmento privado de forma pulverizada, né, e ele estendeu uma questão de governança corporativa muito transparente, né, onde também hoje o banco ele se comporta de uma forma com o seu público externo totalmente como uma empresa privada, mas que respeita muito a sociedade. Lógico que não existe ninguém perfeito, mas ele busca evitar situações como essas que recentemente a gente vem ouvindo de outras empresas do segmento aí, né? Como a gente teve recentemente, infelizmente, né, 2 situações muito drásticas, até com questões aí humanas prejudicadas, né? A Universidade do Banco do Brasil, né, a UniBB, ela desenvolveu então essa plataforma para o setor público, onde, né, para você ingressar inicialmente UniBB setor público, tudo junto e sem acento.com.br, né? Aí ele diz lá, primeiro acesso, clique para saber como acessar, ele vai dar umas instruções, mas na verdade a gente, né, em parceria com o pessoal aqui da Escola do Legislativo, né, pede para eles passar o nome, o CPF das pessoas interessadas que e ainda não tenham acesso, para a gente poder gerar esse código, né, e aí, né, você vai, nesse campo aqui de registrar, você vai colocar o código recebido e vai começar
a ingressar, onde vai fazer um cadastro básico, depois alterar o seu e-mail, porque o e-mail que vai estar aqui inicialmente é um e-mail interno da nossa plataforma, para você poder receber sempre notificações de cursos novos, vídeos novos, materiais novos, e também uma forma de você se relacionar de alguma forma, né, com a universidade, né, com questões de sugestões, críticas positivas, para sempre a gente buscar melhorar o ambiente onde vocês possam realmente ter cursos, né, vídeos, materiais de interesse que realmente vai agregar valor, né? Hoje tudo que está já no ambiente a gente imagina que agrega muito valor, mas ainda vemos que ele está muito pautado mais para os servidores que atuam no executivo do que do legislativo e propriamente no judiciário. Porque tanto o legislativo como o judiciário demandam mais questões da área de direito, né? Mas lógico que é como o Edgar disse, você vai precisar conhecer finanças públicas, orçamento público, né? Porque vocês acabam dando um suporte aos vereadores, né, quando eles vão fazer a análise de qualquer projeto, ou mesmo quando eles vão apresentar um projeto que na prática todos têm o objetivo de melhorar o bem-estar da sociedade, né? Não é por interesse próprio dele ou de A a B. Tudo que ele vai fazer vai repercutir na sociedade. Então essa discussão que eu falo é de grande importância, né? Eu acho que, no meu modo de pensar, a sociedade deveria ser muito mais participativa, né? Porque eles são nossos representantes e estão abertos né? Só que a gente muitas vezes vê só pelo lado negativo, né? Não faz a posição construtivista, como eu falei no início, de vir aqui junto com eles buscar ideias, projetos, programas que tragam bem-estar e desenvolvimento para o município. Mesmo porque a gente não mora no Estado, não mora na União, a gente mora aqui. Se as coisas não estiverem bem aqui, pode a finança do governo federal estar 200.000% bem, mas se a do município estiver péssima, nós não vamos ter uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, uma assistência social de qualidade, não vamos ter ruas pavimentadas, não vamos ter meio ambiente preservado, porque o governo federal, no máximo que ele vai fazer é mandar dinheiro, a execução é sua. E muitas vezes não manda em valor suficiente. Mesmo porque muitas vezes aí é a questão da capacitação. A gente não tem pessoas capacitadas dentro do município que consigam elaborar projetos qualificados para conseguir os recursos. Recursos não faltam, faltam bons projetos. Então a gente busca com isso auxiliar na qualificação para que vocês tenham capacidade de gerar bons projetos e conseguir recursos para que o município possa se desenvolver. Vamos adiante, né? A partir do momento que já se cadastrou, né, no portal, né, ingressando pelo unibbsetorpúblico.com.br, ele vai, está um pouco lento aqui a conexão. Não, ele está lento. A gente está voltando aqui, né? Aí ele vai estar lá, né? Já sou credenciado, então você vai colocar o seu CPF, por isso que a gente precisa, na hora de solicitar o cadastramento de quem ainda não faz parte, né, da universidade corporativa, né, de ter o CPF. Então vou pôr o meu aqui para nós adentrarmos. Aí essa senha vai ser depois do código que é a senha que você cadastrou. Aí você fala, mas eu já tenho o cadastro e não me recordo a minha senha. Aí você vai clicar aqui embaixo, esqueci minha senha, e ele vai te mandar no e-mail que você cadastrou, ou se você não atualizou, no caso ali, né, ele vai no e-mail lá da agência. Então aí a gente vai ter que pegar, passar para o Edgar, para ele poder passar para a pessoa, né, para ela poder depois, né, com essa senha provisória, entrar no ambiente e trocar novamente a senha. Aí colocando a senha, já busca acessar a página. Esse é o ambiente inicial da nossa universidade, né? E aqui ele vai
né, dar algumas informações do que são boas práticas, né, de desenvolvimento público e notadamente municipal, né, mostra alguns casos de sucesso onde você pode, né, tendo maior interesse, aprofundar. Aqui no caso de sucesso ele fala da questão da Fundação Banco do Brasil, né, que é um braço do banco para fomento de iniciativas de desenvolvimento sustentável, né? Tanto é que a gente muitas vezes fala, tem várias organizações que a gente sabe que necessitam de recursos e muitas vezes só vai tentar buscar recursos no setor público. E esquece que tem várias fundações do segmento privado que também fomentam essas iniciativas. Mas aí muitas vezes não é qualificado porque não tem bons projetos. Né? Tem aquela questão que a gente fala, iniciativa. Mas como porque eu vou ter que pôr no papel e me vender, é uma questão de marketing que a gente fala. No papel vender que aquela iniciativa, aquele projeto que eu pretendo desenvolver, realmente vai trazer valor. Né? Então ele fala primeiramente do pregão eletrônico, né? Onde o banco também tem uma ferramenta que é utilizada pela Câmara, que é o Licitações Z, que a gente fala, que é o Sistema Eletrônico de Licitações com compras, né? Onde o banco desenvolveu isso sendo um parceiro do governo federal e trouxe para o âmbito municipal, mostrando que você, substituindo, lógico que não dá para fazer tudo, mas algumas iniciativas que antes você tinha que deslocar os seus fornecedores para participar de um pregão presencial, você fazendo em nível eletrônico, você dá uma amplitude nacional e com isso você acaba gerando uma economia. Só que muitas vezes eu tenho uma indagação em alguns lugares, mas a gente não consegue perceber a questão de qualidade. Eu falo, mas no pregão presencial você também não vê. Eu venho aqui, te mostro uma amostra e na hora que eu te entrego lá, alguém vai ficar fazendo backup de qualidade para saber se aquilo realmente é o que eu te vendi? A gente vê isso todo dia, notícia, né? De que você contratou e depois vai ver a qualidade do produto ou serviço naquela que realmente você contratou. Né? E você não tem nem como cobrar porque você não tem um padrão de especificações de qualidade que você quer para aquele serviço ou produto. Então a gente fala assim, né, muitas vezes o pessoal lá da Secretaria da Saúde, né, principalmente, porque fala, a gente tem que comprar alguns equipamentos ou mesmo medicamentos e a gente precisa saber como é. Eu falei, coloca que para homologar depois, ele precisa te mandar em tantos dias uma amostra para aí o pessoal técnico verificar, né? Mas eu falei, mas não basta depois. Depois é uma questão que a gente fala que é o pós, que é a continuidade dessas avaliações. Senão, porque na hora que eu quero ganhar um contrato, eu faço tudo que você quer. Depois que eu ganhei, muda tudo de figura. Se você não tiver realmente quem vai gerenciar aquele contrato, né, ele não vai ter efetividade e nem vai gerar economia efetiva para os cofres públicos. Aí eu vou me expondo nessa questão, me desculpe que eu não falei da minha formação, né? Eu, antes de ingressar no banco, né, eu ingressei na Faculdade de Administração Pública na Unesp, em Araraquara, né, que muito lá quando a gente é adolescente, que a gente, né, ainda tem uma visão meio ufanista, né, daquilo que a gente pretende, eu pensava em querer sempre ajudar as pessoas. Né, e no momento eu achei que eu queria ser médico. E com o tempo você vai, depois amadurecendo, prestei 3 vezes vestibulares para medicina, né, não passava na segunda fase por alguma deficiência minha, né? E aí um dia eu parei e falei, será que para atender e melhorar a vida das pessoas eu tenho que ser médico? Eu falei, não, quem faz isso muitas vezes é o administrador público. Aí você tem o administrador público como gestor de carreira e tem o administrador público que é o ente político, o ente público de fato. Num primeiro momento eu pensei em ser o agente político. E depois, quando eu já estava na universidade, eu vi que não, eu posso realmente ajudar sendo do corpo técnico. Porque eu vejo, né, que o agente político hoje,
né, ele não existe espaço mais para gabinete. Né? Não é uma crítica a ninguém, mas essa é uma visão minha, não é nem do banco. O agente político ele tem que buscar recursos para o município, tem que sentir o que a sociedade deseja, né? Tem que fazer a interlocução com o legislativo para aprovar bons projetos, né? Então muitas vezes a gente ouve aí nos meios de comunicação algumas questões, né? A gente começa mais ou menos, né, se encaixa com aquilo que eu penso, né? Lógico que a gente sabe que a gente está numa democracia ainda em formação, mas que a gente pode pular etapas, em vez de falar a gente é sempre o país do futuro. Não, a gente pode ser o país do presente, só que depende da gente. Não fica esperando que só a classe política vai conseguir fazer isso. Eles não é porque eles não querem, eles não têm condições materiais, muitas vezes nem humanas, de fazer isso sozinho. Então ele precisa muitas vezes do apoio da sociedade. Né? Se eu estiver errado, viu, vereador? Pode, né? Porque muitas vezes, é o que eu falo, estou passando a minha percepção, mas, né, no modo não de criticar, e sim de realmente construir. Porque criticar, jogar pedra é muito fácil, né? Agora vir aqui, auxiliar, falar, não, que precisar de mim eu estou junto, você não vai achar muita gente, não. Né? Outra iniciativa que o banco também desenvolveu foi o microcrédito produtivo orientado, que são empréstimos, né, para os pequenos empreendedores, ainda muitas vezes nem formalizados, né, que eles possam pegar ali 500 mil reais para comprar materiais, né, e começar a desenvolver o negócio dele. Né? Muitas vezes um pequeno comerciante, um pequeno prestador de serviço como cabeleireiro, né? Muitas vezes a gente vê o pequeno comerciante ali vendendo um cachorro quente, mas muitas vezes falta recurso para ele comprar o insumo para poder gerar uma melhor qualidade no produto e serviço dele e depois ele crescendo. Ele se formaliza muitas vezes como um microempresário individual, que é o MEI, né? E depois vai passando para um empresário individual, depois para uma empresa limitada, e se ele realmente tiver o espírito empreendedor e capacitação, ele pode se tornar um mega empresário. Né? Isso começou lá com o Yunus, né, que é um professor indiano, né, que antes dele ir para a área acadêmica, ele, né, fez algumas iniciativas como empresário. E ele foi fazendo essas iniciativas, né, só que na Índia é difícil você ver realmente, porque é um país de mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Então você atinge 10, 20, 30 milhões de pessoas, para o universo deles é muito pouco. Só que se a gente traz isso para o universo do Brasil, você capacitar 10, 15, 20, 30 milhões de pessoas, que muitas vezes está perdendo espaço no mercado de trabalho, mas que vai precisar se realocar por iniciativa de empreendedorismo, você começa a gerar valor e gerar desenvolvimento. Né? Essa semana mesmo a gente, né, todo mundo deve ter ouvido que a Ford vai fechar a fábrica em São Bernardo. Mas isso gera uma coisa que já vem sendo construída há muito tempo. A partir do momento que ela tirou a fábrica daqui, mandou lá para a Bahia e começou a produzir os veículos com tecnologias mais inovadoras lá, o custo de São Paulo é muito grande. E a culpa foi nossa? Não, foi natural. Né? Porque aqui, infelizmente, né, foi concentrada das pessoas mais qualificadas do país. Né? E aí a gente fala, o desenvolvimento veio pela agricultura, veio pela cana-de-açúcar, depois pelo café e hoje volta pela cana-de-açúcar, mas hoje a cana-de-açúcar ela só, né, ela concentrou muito a questão do poder econômico, porque hoje quase você não tem mais trabalhadores, hoje é quase tudo mecanizado, mesmo nas usinas. As usinas que não se modernizaram estão quebrando ou estão sendo incorporadas por outras, né, que têm capacidade. Então, vamos dizer, o emprego na área industrial, como a gente conhece, ele vai ser cada vez mais reduzido. E aí as pessoas têm que estar capacitadas para ir para a área de serviço. Né? Compras públicas também ele tem correlação, né, com o tema anterior ali do pregão. Né? Pagamento de benefício por cartão, ele tem uma questão de transparência e controle. Mais longe um pouquinho. Vamos pensar, a prefeitura, né, a fornecedora lá daquela frente cidadã.
né? Hoje, muitas vezes, ela paga lá por... A pessoa vai lá e tira o dinheiro, vamos dizer assim, mesmo que seja por cartão, né? Aí aquela questão que muitas vezes a gente vê na crítica, principalmente no Bolsa Família, o cara pega o dinheiro e vai comprar bebida alcoólica. Mas é aquele negócio, eu impedi ele de fazer isso? Eu tenho meios de controles para evitar que ele pegue esse recurso e realmente compre cigarro, bebida alcoólica? Não. Então não tem como a gente criticar, né? E ele deve estar recebendo porque, em tese, tem uma contrapartida e ele deve estar cumprindo essa contrapartida. Então, se você quer ter transparência e controle, você tem que começar, muitas vezes, no cartão de benefício, você vai pôr lá, eu não quero que ele compre, né, bebida alcoólica. Então, na hora que passar lá no caixa, na hora que vai passar para pagar, o cartão recusa. Aí tem que excluir aqueles, né, aqueles itens para ele. Aí sim, aí vai ser os itens da cesta básica, né, um pão, alguma coisa, né? Então a tecnologia vem para até auxiliar nesses quesitos, né? O banco também, através de iniciativas de inclusão de pessoas com deficiência, né, que até pela legislação que hoje todo mundo se vê obrigado, né, de inclusão e também de mobilidade, então o Banco do Brasil já traz essa iniciativa antes mesmo da legislação obrigar, né? Já começa lá na seleção, né? Onde já faz uma questão que eu falo que é até, né, uma expressão não adequada, que é chamada de inclusão, né? De cotas, na verdade, não é nem inclusão, é cotas. Eu falo que você tem que dar, lógico que nesse momento onde as condições não são iguais de formação das pessoas, você tem que gerar através de cotas. Mas pensando no futuro em que todos tenham a mesma formação e as mesmas oportunidades. Aí se, por exemplo, num processo seletivo entrar 100 pessoas, eu tenho 100 vagas e as 100 pessoas são portadores de necessidades especiais, ela tem que ter condição de exercer a função e a profissão dela. E não assim, não, porque a lei fala que é só 5%. Não. Onde que a lei, ela é inclusivista, ela limita em no mínimo 5%. Só que as empresas falam, não, é só 5%, porque ela não vê o portador de necessidade especial como uma pessoa capacitada. Ele pode ter alguma limitação locomotora, muitas vezes, ou de comunicação, mas quem diz que de capacidade para fazer qualquer coisa ela tem? Eu posso falar no meu âmbito pessoal. Eu tenho uma tia que é deficiente visual, que morava em Barretos, saiu com 17 anos de Barretos para ir para Guarulhos para estudar. E ela brigou por isso. Hoje ela é formada em fisioterapia, já é pós-graduada, e quando a gente vai para São Paulo, você fala, eu não sei onde chegar, ela te leva. Então, aonde que né, essa limitação visual impediu dela desbravar o mundo? A seguir aqui. A questão dos cursos, ele tem 2 ambientes para você procurá-los. Eu, Fabrício, acho que é melhor entrar por gestão pública, porque aqui você vai ter apresentação por módulos, e no outro ele vai estar por cada curso em ordem alfabética. Então, muitas vezes fica mais difícil de você conseguir identificar a necessidade que você tem. E aqueles casos que eu fui falando, depois, quem tiver curiosidade, quiser explorar melhor, acesse, veja as informações. Se tiver dúvidas, depois a gente deixa nossos contatos ali, né, no que a gente puder atender. Que muitas vezes, como a gente não fica em agência nem escritório, na verdade a gente fica na rua, então fica difícil muitas vezes a gente atender. Mas muitas vezes pode centralizar essas questões, como aqui tem uma escola, com os coordenadores, e eles repassam essas questões para nós. Então, esses são os eixos, né, em que hoje a universidade disponibiliza para o acesso aos servidores públicos, né. Aqui ele discorre sobre legislação, no caso de consórcios públicos intermunicipais, legislação, como formar, como gerar projetos. Então, ele tem algumas iniciativas que vai auxiliar
né, na disseminação, né, dessa grande alternativa que foi dada pela legislação, né, de muitas vezes você sozinho não consegue resolver um problema, mas se você se cotizar, né, aqui tem a iniciativa do consórcio intermunicipal da área da saúde, né, que na verdade hoje só gere a questão do SAMU, mas ele pode ser ampliado. Eu falei, hoje é SAMU, amanhã pode ser assim, ó, vamos comprar remédio em grande quantidade, né, vamos contratar os médicos pelo consórcio, né, muitas vezes acabar com a questão de OCIP, que hoje é muito criticada, né, vereador? Aí você traz para dentro, porque o consórcio ele é um braço, é como se fosse uma subsidiária com autonomia. Lógico que ele vai ter que respeitar o direito público, né, o direito administrativo, mas ele tem mais ele acaba sendo similar ao Banco do Brasil, uma empresa de economia mista. Né, porque ele vai ter que vertentes do direito privado para ser, né, o controle é todo do direito administrativo. As formas de contratar, né, mas a gestão é do sistema privado. Né. Aí ele dá a introdução, né, do que seria consórcios públicos, qual a legislação, né, que rege isso. Aqui, né, tem alguns casos, né, de iniciativas, né, já formadas, né, lá no Grande ABC. Aí ele caracteriza o que são consórcios públicos, qual a finalidade, como é a participação dos municípios neles. Né, aí aquela questão que eu falei, a orientação para a constituição do consórcio, ele orienta você como você vai montar a estrutura, né, dentro do que a legislação define, né, como formalizar isso, como apropriar o orçamento, porque como é intermunicipal, cada município vai falar, lá no seu orçamento, né, eu vou destinar tanto para o consórcio para a finalidade que ele foi formatado. Tanto é que cada município tem o seu representante, no mínimo no que a gente, na iniciativa privada, falaria que é o conselho de administração, aqui é o conselho gestor. Né? E aí depois é eleito, né, a diretoria executiva. Né? Então é por isso que eu falei, é muito comparado à sua dinâmica, né? Isso. É. Aí os representantes, né, como você falou, é o Conselho Executivo, né, o Conselho de Administração. Eles vão fazer as políticas públicas que vão ser desenvolvidas e a diretoria executiva vai ser quem vai realizar a execução disso aí. Né? Então eles vão prestar contas para esse conselho e o conselho presta contas, né, aos membros de fiscalização, no caso os legislativos de todos os municípios integrantes, e para a sociedade, que é o mais importante. Né? Então aqui ele vai, né, auxiliando de alguma forma, né, nesse quesito aí. E eu acredito que, né, como você até mencionou, Edgar, vai ser uma cobrança da sociedade que vai vir aqui no Legislativo. O Legislativo fala, a gente tem que fazer mais com menos. Sozinho eu não consigo. Mesmo porque vamos pensar o caso de Ribeirão, por ser um centro regional, e agora o centro da região metropolitana, qualquer dificuldade que tenha em vizinhos, em municípios próximos, eu jogo para cá. Porque aqui eu sei que tem recurso, mas é aquele negócio, eu jogo contrapartida financeira para cá, eu não estou falando que eu não vou atender, mas eu preciso de recurso. Porque senão eu deixo de atender os munícipes de Ribeirão, que é quem fomenta tudo isso, que é quem paga os impostos aqui. Então não é justo você precarizar o atendimento deles para poder atender ou mais pessoas. Mas você fala, mas é justo eu não atender? Também não é. Mas então que eu tenha contrapartida. Então essa iniciativa de consórcio é para realmente, né, falar, ó, eu atendo o seu município, mas eu preciso que você me remunere por isso. Né?
Senão, no caso aqui, né, vai ficar na fila do HC. Que aí já é em nível estadual, né? Mas a gente sabe que o pessoal vai na UPA aqui, vai nos postos de saúde, né, manipula que é, né, com comprovante de endereço que é de Ribeirão Preto, mas muitas vezes mora em Jardinópolis, mora em Serrana, mora em Bebedouro, mora em Colina, né? Então, a questão da tecnologia vai ajudar muito nisso. É por isso que eu falo, muitas vezes a iniciativa, eu vejo que assim, a assistência social, ela é muito mais importante hoje do que a saúde e a educação. Só que ninguém pensou nessa questão, porque é ela que faz a gestão de realmente quem mora no município e quem realmente precisa. Só que você fala, tem braço? Tem importância? Tem gente capacitada? Eu vejo, né, eu trabalhei na região de Catanduva e hoje eu estou aqui, você fala, independente do porte do município, não tem. Tem pessoas bem intencionadas, mas eles não têm estrutura para poder fazer uma gestão nesse sentido. Porque é eles que vão alimentar de informações as outras áreas do município para que elas consigam desenvolver as políticas públicas de forma efetiva, eficiente e eficaz. Né? Tem que parar de pensar, no meu modo de entender, assistência social como, tem que dar comida ali pro pessoal, né? Ficar acolhendo morador de rua, isso faz parte também, mas não é a principal iniciativa. Né? Eu acho que aí é, como a gente fala, que vai ter uma questão, é pensar fora da caixa. Aqui vai ter situações dessas, que aí ela vai na questão de gestão e liderança, que é outro item que nós também buscamos desenvolver nas pessoas, né, que tenham acesso à universidade. Vou voltar aqui para o outro ambiente. Tem vídeos e tem, né, material escrito também. Normalmente ele não faz aquela coisa direto, ele segmenta em várias partes. Então, tem vídeos que vai de 2 a 5, 7 minutos ali. Não passa, se passar é muito pouca coisa assim, mas você não vai ver um vídeo, por exemplo, de 15 minutos direto, porque senão dispersa a atenção. Né? E muitas vezes você fala, eu não estou com tempo ali. Você fala, eu gostei do tema, mas hoje eu só consigo ver o vídeo 1. Amanhã eu posso ver o 2? Tranquilo. Né? E lá no final, depois você concluindo, né, você faz uma avaliação, né, onde é o feedback que a gente pede para fazer, do que você realmente entendeu, se aquilo te trouxe valor, né, e o que precisa melhorar. Tanto é que depois lá embaixo vai ter um campo para você poder pôr sugestões, críticas, né, que eu falo que a grande maioria não faz, eu falo até por mim mesmo, né, porque muitas vezes nós lá internamente somos obrigados a fazer por questão de falar que está dando qualificação, mas na prática você não tem nem tempo para fazer, porque as cobranças são tão grandes, e aí você fala assim, eu não vou fazer em casa, eu saí do meu ambiente de trabalho, eu tenho minha família, eu tenho que dar atenção para ela, e tem que ser assim mesmo. Eu falo que a empresa pode me sugar totalmente dentro da hora que eu estou trabalhando lá, e eu não posso nem reclamar por causa disso, mas a partir do momento que eu, né, passei meu cartão de ponto, no nosso caso lá é ponto eletrônico, eu registrei minha saída, acabou. Ninguém tem que mais... mas você... Não. A partir do momento que eu sair da porta para fora, eu continuo, lógico, sendo funcionário do Banco do Brasil, represento o Banco do Brasil, mas eu tenho uma vida privada. E a partir dali, as iniciativas que eu vou adotar são de privilégio deles. Eles vão estar em primeiro lugar. Só que ainda tem alguns gestores que não conseguem fazer essa... Porque eu falo assim, muitas vezes o cara é tão bitolado que você vai ver, o cara não tem nem família. Ele pensa tanto na carreira que ele abre mão da família. E aí você vai ver, vamos ver o histórico, já é divorciado 1, 2 vezes, ou foi casado, ou teve uma relação estável e agora não tem ninguém. E aqueles que realmente você vê que ainda mantém a família são pessoas que realmente vê que quem importa são pessoas. E outros acabam indo porque muitas vezes a mulher também trabalha no banco, então vai os dois juntos. Né? Então
acaba falando de banco 24 horas por dia. Eu acho que, é como eu falei, saiu dali, vamos tentar ir para outro assunto. Tanto é que a gente tem uma dificuldade quando a gente se reúne num happy hour com os amigos do ambiente de trabalho, a gente não consegue, né? A gente começa a tentar, mas daqui a pouco envereda para o ambiente de trabalho. Né? Acaba sendo uma coisa instintiva. Aqui ele voltou. Não voltou. Deixa eu... Esse eixo aqui de educação financeira, ele é de suma importância hoje. Vocês têm conhecimento, muitas vezes a gente sente na pele a dificuldade em gerir nosso orçamento. Né? E aqui vai ter várias dicas, né, de como você fazer uma gestão do seu orçamento pessoal. Né? Não é que você não tenha que pegar crédito, mas você vai pegar crédito realmente para realização de sonhos, e não muitas vezes para ficar pagando despesa corrente. Tanto é que aí a gente até faz um link com o setor público. A legislação permite financiar despesa corrente? Não. Só investimento. E no caso, né, do empréstimo pessoal, ou, né, você tem que pensar ele realmente para realizar um sonho. Ou é comprar uma casa, ou equipar sua casa com móveis e eletrodomésticos mais adequados, mais econômicos, né, colocar uma placa de energia solar para diminuir seu gasto com energia, porque hoje está muito caro. Né? Só que aí muitas vezes você fala, o cara, ou mesmo até com uma viagem, mas aí o cara pega porque ele está gastando muito com besteira no cartão de crédito e ele já está alguns meses ali no cartão, o juro é muito alto, vou pegar um empréstimo pessoal para pagar um juro mais barato? Vale a pena, mas ele vai conseguir sair disso? Não vai. Daqui a pouco ele está usando o cheque especial e o cartão de crédito novamente. Acaba virando bola de neve. Então aqui é uma questão de realmente a pessoa começar a saber como que ela vai estruturar isso. Né? O crédito ele é de suma importância para o desenvolvimento de um país. Mas tem que ser nessa questão. Ou eu vou fazer minha empresa crescer, né? Ou eu vou fazer eu de alguma forma crescer. E não ficar sofrendo. Hoje a gente vê que mais de 50% da população do Brasil está sofrendo. É totalmente endividada, e você vai ver assim, o que ela fez? Muitas vezes, tudo bem, passou uma tintinha lá na casa, mas isso acabou e ela continua com a dívida. E aí ela não tem capacidade. Por isso que eu falei, então você tem que adequar dentro da realidade do seu sonho. Você fala, daqui a um ano eu vou viajar, eu tenho recurso, mas vai faltar um pouquinho. Então você faz para aquele período que, vamos dizer, quando você voltar da viagem, praticamente você já pagou aquele, porque você vai ter depois que pagar o que você gastou na viagem. Porque não é cessado, né? Então são dicas que eu também, né, acabo dando, porque eu falo que viver em sociedade é se colocar no lugar do outro. E a nossa sociedade hoje pensa muito nela própria, só no próprio umbigo. É eu, e esse aparelhinho que a gente tem aqui, o celular, acaba te isolando muito mais ainda. Né? Tanto é que a gente vê os clubes sociais de vários municípios aí fechando, porque as pessoas acham que é melhor, muitas vezes, morar num condomínio, onde ela tem uma casa, ela faz uma piscina lá e uma área de lazer. Aí ela só se relaciona com a família dela. E o resto das pessoas? Ela esquece que ela tem que se relacionar? Então, a questão de clube, associativismo é muito importante para o desenvolvimento de qualquer país. Quando você olha países europeus, principalmente, você vê que eles têm muita cooperativa, a população tem muita organização. Nós não, nós estamos no modelo americano, que é eu tenho que estar bom. Mas lá, você tendo iniciativa, o Estado não te atrapalha. Aqui é o contrário. Infelizmente, a gente tem um sócio que pega mais de 50% do que a gente ganha, de forma direta e indireta, e não te devolve isso. Hoje saiu a tabela de imposto de renda. Novamente não atualizou.
Isso quer dizer o quê? Na prática eu estou pagando mais imposto de renda do que eu deveria pagar. E cadê? Aí eu falo, cadê o legislativo, em nível federal, e principalmente o judiciário, para falar, não, está errado, é inconstitucional. Porque é inconstitucional, está na Constituição que tem que atualizar anualmente. Aí é a minha crítica que eu falo. Será correto indicar, o executivo indicar representantes para o judiciário na corte em que está se metendo em outras questões, mas que deveria só ver a questão constitucional? Essa questão criminal aí é o STJ que tem a ver, no meu modo de entender. Não é o STF. Essa questão lá, se o político tem foro privilegiado, não, pode até ter, mas é no STJ, não é no STF. STF é questão constitucional. Ele vai ver se qualquer lei que é feita está ferindo a Constituição. Mas ele quer participar de tudo, né? E não faz a parte dele bem. Então essa questão que eu estou mencionando da tabela de imposto de renda é responsabilidade deles. Vê se eles se manifestaram. Por quê? Não vai afetar o bolso deles, de alguma forma. Porque, não sei se alguém já ouviu uma declaração do Silvio Santos. Ele falava assim, enquanto eu ganhar bem, eu não importo de pagar imposto de renda. Porque até pouco tempo atrás ele era, na pessoa física, o que mais pagava imposto de renda no Brasil. E pergunto se ele reclamava disso. Não, estou ganhando dinheiro. Então, se você ganhar, não importa de pagar. Mesmo porque o que ele ganhava, ele fala, eu preciso de saúde, eu vou no Albert Einstein, senão eu vou tratar lá fora. Educação, meus filhos não estudam aqui, estudam lá fora. Ele não depende de nada daqui. Então, para ele, eu tenho que pagar de qualquer forma. Mas, né, é por isso que eu falo que muitas vezes os nossos empresários acabam não estando nem aí, porque ele pensa no umbigo dele e fala assim, não, eu estou pagando, mas isso vai refletir na melhoria do bem-estar do meu funcionário. Opa, peraí, eu vou cobrar sim. Mas é para ele, não é para mim, porque eu não preciso. Mas ele precisa. E se ele não está bem, ele não gera produtividade. Ele não me gera lucro. Só que é por isso que aqui o custo nosso é muito caro. O cara pensa nele, aí para ele ganhar o que ele deseja, ele cobra caro. E aí só poucas pessoas têm acesso àquele bem ou serviço. E aí é que eu falo o que muda nos Estados Unidos, principalmente. Nos Estados Unidos todo mundo tem acesso. E o brasileiro, se tiver acesso, ele é mais consumista do que o norte-americano. Então, se a gente quiser, é arrumar um pouquinho, é o que eu falo até internamente. Né? Se a gente arruma um pouquinho, com menos esforço, a gente consegue atingir os objetivos que a gente espera. Mas eu acho que por alguns interesses, muitas vezes que a gente não sabe quais são, aí eu jogo muitas vezes que pode ser pelo lado da iniciativa privada, principalmente, que vê assim, não se é lá eu começo a perder meu privilégio. E país com privilégio, né, fica sempre atrasado. Aí outro assunto que eu vou passar por cima, né, gestão de recursos sólidos, esse aqui eu vejo como uma relação muito com a questão de consórcio municipal. Recurso sólido é lixo. Hoje, a maioria dos municípios da região faz o quê? Coleta o lixo e leva lá para Guadapará. Por que não monta um consórcio, monta uma usina de compostagem, você pega os catadores fazendo uma parceria onde eles também criam uma cooperativa, uma associação para fazer a separação, né? E mesmo a coleta, aí, como eles já o fazem no dia a dia dos materiais recicláveis, né? E todo esse complexo vai gerar renda para todo mundo. O município principalmente vai ganhar com questão de geração de energia. Nosso saneamento básico agora vai ser um consórcio municipal, só que americano, já tem capacidade de fazer. E outra coisa que eu vejo, o saneamento básico não dá para ser dissociado do resíduo sólido. Tanto é que vários municípios estão fazendo o quê? Por exemplo, vou pegar Sertãozinho aqui que está do nosso lado. O serviço autônomo lá chama Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente. Então quer dizer o quê? Ele vai gerir a água, o esgoto e o lixo. A varrição.
que é zeladoria, vamos dizer, do município, é responsabilidade deles. Aí muitas vezes a prefeitura vai ter que pagar o que pagaria para uma empresa para eles fazer a execução. Então, porque lá no nosso IPTU, se você ver, tem uma parte lá, né, de serviços públicos, que é o que compõe não é só o valor venal. A gente faz, né, uma questão muito errônea, que foi uma discussão que teve muito aqui, e olhou só o valor venal. Isso muitas vezes gera distorção quando você busca atualizar a planta genérica, com certeza. Né? Mas você tem que ver os outros serviços que estão sendo cobrados de forma ali. Que ali tem coleta de lixo, né, e iluminação pública. É aquilo que eu falei. Mas aqui aquela questão, a partir do momento que você falou assim, ó, essa semana aumentou, na verdade, o preço da gasolina. Então, em termos, é só para aumentar a gasolina. Mas o cara aumenta do diesel e aumenta do álcool. O do álcool, ele fala porque ele tem que manter aquela relação de 70%. Onde está escrito que tem que manter essa relação de 70%? E aí, se eu sou o gestor do PROCON, eu já multo o cara. Porque não tem nenhum lugar. E não tem motivo para você aumentar. Então, você abre a sua planilha de custos e me mostra que o seu custo aumentou, para você aumentar o preço. Senão, você vai ser multado. E na segunda vez, eu estou lacrando seu estabelecimento. E outra, o cara não pagou a multa, penhora bens dele. Porque o empresário só vai mudar quando mexer no bolso dele de fato. Né? No caso lá da Vale, vamos pensar do caso de Mariana. Multou não sei quantos... Recebeu? A Vale não continua trabalhando? Mas eu não posso porque vai fechar e muito... Não, peraí, a partir de agora, vocês aí da diretoria da Vale não vai administrar. Quem vai administrar são os servidores aqui, tá? Vocês estão tudo presos. Quem vai tomar conta agora é os trabalhadores. Porque vocês foram multados e não pagou. Nós não vamos tirar o emprego, só que vocês vão pagar por isso, porque vocês não cumpriram a lei. Né? Só que a gente sabe que não vai ser assim. E não é porque o legislador não quer. É porque a gente não tem mecanismo de fiscalização e efetividade na aplicação das penalidades. Né? Tanto é que no meu modo de pensar a gestão pública, a gente sabe que hoje muitas coisas dentro do município dá para terceirizar. E aí você tem uma estrutura administrativa muito grande, que quando você pensa fazendo um paralelo com a iniciativa privada, você fala, não precisa disso. Hoje tem tecnologia. A parte administrativa, muitas vezes hoje, se tem 1000 funcionários no lugar, você trabalha com 300. E aí você fala, vou demitir 700? Não, esse 700 vai para fiscalização. Então, quando você vai fazer um concurso público, no meu modo de ver, para você gerar eficiência, eficácia, efetividade e economicidade, você contrata, é por isso que tem que ter plano de carreira. Você entra como auxiliar, vamos dizer lá. Só que aí você pode virar fiscal, você pode virar gestor, né? Você só vai conseguir ser secretário muitas vezes, porque é político e prefeito. Mas até o nível de diretor você pode chegar, por carreira. E aí você estimula pessoas com boa formação a ingressar no setor público. E começa a tirar aquele ranço de que só vai para o setor público quem não consegue ser bem sucedido no setor privado. Então, é essa a importância que eu vejo da iniciativa de vocês de buscar a qualificação. É uma iniciativa ainda que está, né, no seu início, mas que é importante para fazer essa mudança lá na frente. Você fala, eu praticamente não vou ver isso aí. Mas será que aquele que vai entrar amanhã aqui nos quadros não pode ter esse benefício? É onde eu volto de novo na questão de pensar na coletividade. A questão de gestão e liderança, esse aqui é de extrema importância a capacitação. Porque aqui você vai conseguir identificar se você realmente tem um perfil de... Porque ninguém fala, pode desenvolver liderança? Pode. Mas todos vão ser líder? Não. Mas gestão de liderança, ela não é uma coisa de baixo para cima, como todos nós imaginamos. Ela é 360 graus, é de baixo para cima, do lado.
de baixo para cima, né? Porque muitas vezes você vai estar desenvolvendo alguma demanda, né, que o pessoal do corpo legislativo lhe requereu, e aí muitas vezes no início aquilo que eles pensavam, você conseguiu achar uma alternativa muitas vezes mais vantajosa, diferente daquilo que ele está pensando. Você vai ter que usar sua habilidade de liderança para convencer que aquele projeto inicial deles não é que estava errado, mas você achou uma alternativa melhor. E como colocar isso sem ofender a iniciativa deles? Porque, né, qualquer um, quando eu faço alguma coisa, aquilo é meu. É como se fosse meu filho. Se você tenta mudar, é como se você quisesse levar meu filho embora. Então tem uma questão muito de pertencimento. Então você vai ter que ter habilidade para falar, não, eu não estou descartando. Eu peguei a sua aqui, ó, e fui melhorando. O que você acha? Porque aí você fala, põe mais a sua opinião aqui. Que é o que eu falo que na iniciativa, né, do relacionamento executivo e legislativo deve ser. Que a arte da política é diálogo, não é imposição. Né? Eu não mando em ninguém, se eu quiser impor a minha vontade não vai dar certo. Nós temos que chegar no que eu falo hoje, não é no meio termo, é relação ganha-ganha. Todos temos que ganhar. Porque se uma parte desse não se sentir incluído, me desculpe, você não chegou no contento daquele objetivo que você queria. E aqui também são vídeos, viu? Muitas vezes, porque você vai ver vários filósofos aí, Clóvis de Barros, né, Mussac. Sim. Aqui, né, tá vendo? A arte de liderar, uma coisa muito importante hoje, né? Que a gente ouve falar muito, mas na prática não se vê tanto, a questão ética. Ética e moral. Muitas vezes a questão é legal, mas aí você fala, mas é moral? Então não adianta ser só legal, ela tem que ser legal, ética e moral. É isso que tem que ser apropriado, e aí não é só no nível, né, público, principalmente quando fala na questão de gerar leis, né? Mas na questão da sociedade como um todo. Né? Porque aí você vai estar, eu vou querer a minha parte no bolo, mas sem tirar a sua. Né? Resumindo, a ética é isso, e a moralidade é isso também. Mas muitas vezes você tem uma lei que fala, eu posso ganhar o meu e tirar do seu. Né? E aqui, né, já vai um pouco mais na questão também aí de vender ideias, como eu falei, que é a questão de desenvolver a liderança de baixo para cima, né? A inovação, que aí é que você falou, pensar fora da caixa. A inovação muitas vezes não é uma coisa assim, é uma coisa que você já vem fazendo no dia a dia, mas você fala, se eu mudar um pouquinho aqui, eu não ganho uma dinâmica melhor, isso já é inovação. Né? Se reduziu o tempo que você fazia o trabalho anterior, já é inovação. E isso demanda muito o que a gente chama, que o brasileiro é muito, mas só sabe colocar no WhatsApp, né? Que é a criatividade. Se ele usar a criatividade para realmente desenvolver o país, a sociedade, o nosso município, onde a gente vive, nós hoje não estaríamos, né, criticando ninguém, nós estaríamos batendo palma para todo mundo. Né? Porque tem aquela questão, né? Se eu não tenho pão, é melhor eu ter a arte. Só que a arte aí, na verdade, é sarcasmo, né? Tanto é que no nosso país a gente dá mais valor para o comediante do que para o ator que faz drama. A gente vê que tem mais show de stand-up nos teatros brasileiros do que você fala, tem um Shakespeare, tem uma readaptação de Vidas Secas no teatro, no cinema. Oi?
efetivo. Mas é uma questão que eu falei aqui. Dá sugestões. Não espera só eles trazer alguma coisa pronta. Você, como partícipe, pode auxiliar eles a montar uma questão mais adequada às necessidades de vocês. Aí vai na outra questão que eu falei. A questão da liderança de baixo para cima. Levar uma sugestão de uma forma com habilidade, porque aí no caso quem faz isso é a mesa diretora e os seus comitês que vão decidir essa questão. A amizade te leva a um cargo melhor, mas isso tem que ser cuidado, né? É o que eu falei aqui, né? Você privilegiando a formação, você vai ter sempre um corpo bem capacitado, certo? Lógico que na hora que está lá, eu e você temos a mesma formação em tudo, empata em tudo. Aí, infelizmente, é o relacionamento que vai... Mas se eu não tenho a sua capacitação, não adianta ter só relacionamento. O cara vai falar, meu, pelo que já está até lá estruturado no plano de carreira, é o mais capaz. E aí, vamos dizer, até o próprio diretor vai falar, ó, tudo bem, você é meu amigo, mas infelizmente eu não posso... Se qualifique, que na próxima talvez você consiga. Então ele vai incentivar a pessoa a se qualificar também. Né? E essa iniciativa sua, é aquela questão, conversa com seus pares, depois leva para quem são, né, as pessoas que vão gerenciar, né, para levar isso para quem decide. Né? Porque é o que eu falei, o diálogo é que vai formar melhor. Posso ser presidente no banco. Hoje sim. Não, não tem prova. Tem uma questão seletiva e depois vai fazer uma entrevista. Vou dizer assim, ó, na função que eu estou hoje, tá? Vamos dizer, até aqui eu cheguei só por mérito próprio. Que é mostrar a capacidade de gerar resultado. E então eu cheguei. A partir daqui eu tenho que ter outras prerrogativas além do relacionamento para poder ir mais adiante. Fica à vontade. Né? Depois eu deixo no carro. Pessoal, eu tenho que me ausentar por alguns momentos, senhor Fabrício. Só lembrando que a Câmara de Serra Azul está representada aqui pelo vereador André, presidente da Câmara Municipal, vereador João Paulo. Obrigado pela presença dos senhores. Viu? A questão de formação, até eu estava fazendo uns cursos esses dias, porque eu tenho interesse de ser educador dentro do banco. E aí você vai, aquilo que eu falei, você vai ganhando novas vertentes de conhecimento, onde você fala, eu tenho que replicar isso. O que adianta guardar só para mim? Então, é aquilo que eu falo, o que tiver que ser seu, vai acabar sendo seu. Pode demorar um pouco mais, porque aí você não tem o relacionamento, entendeu? Mas será que ninguém vai enxergar seu valor? Nunca. Não, pode ser que naquele emprego que você esteja, não, mas lá no futuro, lá fora, com certeza, velho. Porque necessariamente não precisa ser no ambiente que você está hoje trabalhando. Que é o que eu falo, você vai para casa, põe a cabeça no travesseiro e fala. Não tem dia que muitas vezes você
fala, trabalhei pra caramba, mas não produzi nada, porque você não consegue sair, mas você estava ali. Fala, mas não produzi nada. Não, é uma questão... Ah, sim. Isso não é exclusivo da Câmara, não, tá? Porque, vou dizer assim... Então você tem a noção, por exemplo, o próprio campo, por exemplo, meu irmão começou lá, por exemplo, como... Escriturado, todo mundo deve ter como escriturado. Não, mas ele era 16 anos, na época guardinha. Ah, menor aprendido, a gente fala. Ele era guardinha, e aí com o tempo, com a capa que ele estava desenvolvendo, hoje ele é gerente de conta de PJ. Mas o banco dava essa oportunidade de ele chegar a ser PJ dependendo dele. Não, entendi. A Câmara Municipal... É porque... Ele ferrou com o Zar, já ele fez amizade com Ah. ele gostou de mim. E aí eu acho que ele queria também... Não sei se ele dar essa ideia. Mas é onde eu, assim, Eu acho que é questão do poder. entendendo mais ou menos o que eu falei para você, essas questões só vão mudar se vocês conseguirem, de uma forma conjunta, mostrar para eles que precisa profissionalizar. Porque por mais que vocês sejam profissionais, como você falou, a carreira não é profissional, né? E aí é uma das outras questões que... Aí tem questão de modernização da gestão, né? Que ela vai muito mais voltada para a parte de captação de receitas públicas, né? E, lógico, né? Iniciativas de melhorar o atendimento aos munícipes. Aqui também são... Aqui é mais como se fosse um desenho animado, né? Até para poder gerar uma capacidade de atenção maior, porque se fosse você ler só, você não... Aí tem muitos dos cursos nesse formato, né? Orçamento público, né? Que é uma das questões que vocês, queiram ou não, são quase que obrigados a entender, né? Aí também tem nesse formato aí de desenho animado, e tem questões de fundamentos legais, que são textos, que é um pouquinho mais maçante, mas que é importante. É o que eu falei. Provavelmente ele não vai aprofundar nessa questão, ele vai mais na questão generalista, né? Sim. Tanto é que muitas vezes tem, não sei se aqui tem, mas em alguns lugares tem a função de, né, que a gente fala de analista legislativo, vamos dizer assim, né? Que são pessoas que têm que ter capacidade para auxiliar os vereadores na hora que ele vai propor fazer uma lei, né? Qual o custo que isso vai impactar, né? Isso pode, não pode... Porque eu falo assim, ó, a Câmara não pode fazer nenhum projeto de iniciativa dela que vai onerar os cofres públicos. Tanto é que eu estava analisando uma questão que foi difundida bastante esses dias, que é a questão do IPTU verde. Na minha concepção, é inconstitucional. Por quê? Iniciativa da Câmara que está onerando o cofre do Executivo. Se fosse uma proposta do Executivo, não tem problema.
Porque não é que é inconstitucional o teor dela, a iniciativa é excelente, mas você tem que propor assim, se eu estou abrindo mão de receita, da onde que eu vou tirar? E no município você só tem duas formas de ter receita, é o IPTU e o ISS. Se você diminuir o IPTU, você vai onerar o ISS. Aí você vai perder a competitividade, as empresas saem daqui e vão para Cravinhos. Aí você perde emprego. Então você tem que ter cuidado muitas vezes. Mas aí muitas vezes é o que fala. É a falta de habilidade do executivo de vir discutir o tema com o legislativo. Se você não tiver diálogo, é dois bicudos querendo se beijar, não vai dar certo. E aí quem fica no rol dessa discussão? A sociedade. É o que eu falei, a iniciativa é excelente, mas não tem almoço gratuito. É isso que tem que passar para a sociedade. Não tem nada de graça. Principalmente no setor público, onde as demandas são muitas e os recursos são muito escassos. Questão de convênio SICOMV, eu não vou muito delongar, porque tem mais a ver com o executivo, né? E aqui mostra como eles têm que fomentar os projetos, como eu falei, para buscar recursos, principalmente no nível do governo federal aqui, né? Mas se você fizer um bom projeto em nível federal, você pode fazer um para o governo do estado que vai ser aprovado do mesmo jeito. E a questão de mais importância no momento para vocês, que é a questão do regime pró de previdência, né? Não, o SICOMV é assim, ó. A prefeitura tem necessidade de desenvolver alguma política pública, mas ela não tem recurso suficiente para isso. Então ela vai precisar de fomento para executar esse projeto. Então ela vai ter que desenvolver um projeto, ver qual ministério, secretaria que ele se adequa e entrar com esse projeto lá pedindo esses recursos. E aí você tem todo um cronograma que tem que ser realizado. E você depois tem que estar prestando contas, né, periodicamente. Se você não fizer exatamente aquilo que você colocou no projeto, nunca mais você consegue recurso para aquilo. Agora, se você executar de forma adequada, você pode ter certeza. Por isso que eu falo, né? Não é só pôr no papel um bom projeto, você tem que executar ele. Eu vejo vários projetos de iniciativa do executivo que conseguem o recurso. Aí você vai ver, está devolvendo o recurso integralmente, sem nunca ter usado um centavo. Eu falei, então por que você pediu? E aí eu vou falar, se eu sou o gestor lá em cima, você vai pedir um dia de novo. Eu falo, não tem não. Você não gastou aquele que eu te dei? E muitas vezes é recurso a custo, e fala assim, a custo perdido, que hoje não pode nem falar esse termo. O cara não gasta. Né? Mas aí a Câmara é fiscal disso. E a sociedade, é por isso que eu falo da importância da sociedade se organizar. Porque não adianta deixar só para a Câmara também, não. Porque é o que eu falei, só vai realizar alguma coisa se a sociedade civil organizada cobrar. E falar que está acompanhando. Até que eu falo, temas relevantes em discussão no Legislativo, principalmente no nível federal, né? Se a sociedade não se mobilizar, eles votam do jeito que eles querem lá, pelos interesses de alguns. Só vou entrar na questão do certificado. Agora Teve que devolver, agora está com problema para devolver o dinheiro para a festa, sabe? Pediram para um local meio inadequado, parece que lá na secretaria já passou um tempo já grande, os filhos no caso e o lugar lá é apropriado para fazer a... Porque deve ser área de várzea que eles falam, pode afundar, né, tem muito declive, aí você vai gastar muito para fazer a fundação, a correção. Então, mas aí é o que eu falo, a discussão deveria ter sido antes, junto com a Câmara, né, e com a sociedade. Porque senão você falou, consegue o recurso e não tem aplicabilidade.
Alô, Fabrício. Pode ir à vontade, estou só atualizando aqui. Pegou? Aí. Fazer uma colocação. Agora, ao final, só para fazer um lembrete, todos os presentes têm o certificado de participação dessa palestra presencial, tá? Então, aqui na mesa da saída aqui, vocês podem retirar o certificado dessa palestra, que o nosso gerente Fabrício está brilhantemente nos ensinando aqui sobre essa questão da capacitação pelos cursos. E também, como o vereador Luciano agradeceu a presença de vereadores aqui da nossa região metropolitana, da Câmara de Serra Azul, né? Depois eu até pediria para que a gente pudesse passar ali na Escola do Parlamento aqui da Câmara, aqui de Ribeirão Preto, né? Para que vocês possam conhecer um pouco a Escola do Parlamento, que como nós temos um projeto de fomento, de criação de escolas do Legislativo nas cidades da região metropolitana, nós nos colocamos à disposição para orientações, para aquilo que vocês possam vir a conhecer um pouco como funciona uma escola de capacitação dentro das câmaras, né? Para que de repente, se vocês tiverem interesse de criar uma escola na sua cidade, que essa escola, na verdade, ela atende não só o servidor da Câmara Municipal, como atende os servidores das prefeituras também, né? Da prefeitura do seu município, e também a toda a comunidade, né? Então é aberta para a cidadania, para atividades de cidadania, de educação. Então nos colocamos à disposição. Volto a palavra, muito obrigado por Fabrício. E agora concluindo, né, depois que vocês fizerem o curso, né, e fizer depois daquela avaliação, ele vai entrar aqui para você emitir o certificado. E quando você clicar ali, ele vai aparecer o certificado já no seu nome, né, falando quantas horas, né, esse curso aí demandou, e ele tem um código, né, do certificado que seria como o código de validação da autenticidade, né? E aí, dentro do que o nosso colega ali falou, né, se houver iniciativas realmente de profissionalização da gestão pública, onde a questão do mérito e da capacitação é o embasador para a pessoa entrar no nível e poder chegar num nível de carreira desejável, né? Essa iniciativa ele vai ter que estar ali, ó, amarrada a essa questão da carreira, né? Não. É só você realmente, né? E aí é o que eu falei, eu não me lembro aqui, mas tem um espaço, se porventura você quiser explorar mais, de mandar isso, né? Deixa eu ver se no nosso pelo menos tem, né, um fale conosco, né? Aqui tem central de suporte, né? Aqui não, eles ainda não colocaram, mas pode ser uma questão de sugestão para que, né, possa ter troca de experiências, né? Como eles vão fazer uma readequação do portal, né? Então né, nesse período aqui que vai iniciar a partir de amanhã, é bom que quem já tenha acesso, né, e já conheceu, né, mesmo depois, né, que quando tiver, isso é sempre uma ferramenta em busca de evolução. É o que eu falei, não existe nada correto, nada perfeito. É isso aí, né? E se tiver mais algumas perguntas, a gente está à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Bem no improviso, acho que mais um bate-papo. Eu acho que eu me empolgo. Obrigado, gente. É por isso que eu falei, vai me... Bom, vai me cerceando, senão eu fico aqui falando de inteiro.